Ora bem, boa noite. Lá vamos nós avançar para mais uma pequena conversa, que não será muito demorada, até porque estou eu sozinho aqui assim a falar. O António Cerzelo não está connosco hoje e agora neste momento, mas há uma exigência, que é a exigência de um conflito internacional que termina aparentemente, embora de facto geográfico-militarmente sim, com uma derrota dos Estados Unidos da América. E curiosamente, vamos ver assim, a primeira grande derrota foi no Vietnã, em 1973, a segunda grande derrota, no caso, foi em Angola e no Afeganistão, né? Já no Afeganistão. No caso, porque, não, na verdade, embora tenha ganho, entre aspas, ganhou com um bando de selvagens medievais, os mujahideen, no fundo, os talibãs de hoje, no caso, na sequência deste drama que se chamou a destruição da República Democrática do Afeganistão, que era uma república de cariz pró-soviético e que os soviéticos deixaram cair, porque também já estavam numa fase de recuo estratégico ali para os anos 80 e muitos, depois de terem sido derrotados nas suas tentativas de chegar à África do Sul através de Angola. Este cenário é um cenário que tem características muito parecidas e ao mesmo tempo muito diferentes dos finais dos anos 89. No ano 1989, a URSS decidiu suicidar-se e foi uma forma simpática e humanitária de travar, de pôr fim à possibilidade do Sr. Salazar ter razão com o seu terceiro milagre de Fátima, que era a destruição do comunismo pela força, no caso concreto. Não houve destruição do comunismo pela força, os comunistas, a União Soviética decidiu desistir. O capitalismo de Estado foi derrotado, e foi derrotado por falta de comparência, né? O adversário estava em combate e o capitalismo de Estado decidiu baixar os braços e entregar-se ao capitalismo privatista na URSS. O que não aconteceu, atenção, na República Popular da China, que ainda hoje é um país com dois sistemas, um sistema capitalista, privatista, e um sistema capitalista de Estado. Volto a dizer, sou daqueles que acham que nunca houve regime socialista em parte nenhuma do planeta. Há lógicas de capitalismo de Estado geridas ou pelos fascistas, como em Portugal e como, de certa forma, a Alemanha no tempo do Sr. Hitler, ou, no caso, pelos comunistas numa lógica de chamada ditadura do proletariado. Correu mal para os dois, correu mal para os nazis e correu mal logo ali durante a Segunda Guerra Mundial, foram completamente encostados à parede e desapareceram da cena. Existem agora uns filhotes e uns netos por aí a chatear a malta como nós chegamos, e no caso, volto a repetir, cheganos, né? Cheganos é a palavra que deve ser dita, cheganos, e no caso, na circunstância, neste momento estamos a assistir a um cenário muito divertido, mas muito dramático. Vão morrer milhares de pessoas, vão fugir daquela zona do Afeganistão milhões de pessoas, porque a guerra não terminou. Os senhores talibãs vão herdar os tais trilhões de dólares, boa parte deles em armas. Eles vão herdar esse material todo, eles vão herdar os tais 300 mil soldados armados e preparados e formados pelos Estados Unidos da América, pelos aliados, entre os quais Portugal esteve, né? No caso, como todos sabemos, e vão ter condições para serem um pivô para voltarem a sonhar com uma grande república islâmica que domine toda aquela zona central do planeta. Bem, e vão querer ser eles a liderar. E querendo ser eles a liderar, como é evidente, vão gerar conflitos ali com a Arábia Saudita, com o Irão, com o Paquistão, etc. Mas a grande potência que está ali, que tem ainda dentes afiados para o conflito, chama-se a Federação Russa. Eu não acredito que a República Popular da China se meta no sarilho.
a República Popular da China continua numa fase de não abrir ou não entrar em conflitos militares. A lógica da República Popular da China é uma lógica de conquista de mercados e, a partir da conquista dos mercados, provavelmente ansiar pela alteração das lógicas económicas, depois sociais, políticas e culturais. Na verdade, é uma lógica bem mais marxista do que a lógica da URSS, que achava que a partir da ditadura do proletariado e a partir da exportação de múltiplas ditaduras do proletariado era possível chegar a um comunismo internacional. Não é esse o caminho da China e não tendo sido até hoje o caminho da China, não creio que eles se preparem para mudar. Eles vão, obviamente, manter uma posição muito atenta. As suas fronteiras com o Afeganistão vão estar pejadas de militares e de armamento, no caso, e qualquer espirro de qualquer talibã vai dar direito a uma constipação brutal daquela zona do planeta. Não é o mesmo com a Federação Russa. A Federação Russa tem ali várias pequenas repúblicas que no fundo são suas, no caso, e não está muito interessada em ver o islamismo a ascender por ela adentro e, portanto, vai abrir conflito garantidamente, vai retomar, no fundo, o conflito, porque já teve o Afeganistão na mão, vai retomar o conflito, no fundo, e vai criar ali uma zona de forte tensão militar, que é ótimo, e é isso, na minha opinião, é esse, na minha opinião, o objetivo estratégico dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América querem uma Federação Russa limitada, né? E a melhor forma de limitar a Federação Russa é arranjar-lhe um cenário de guerra na fronteira. Está feito, né? Está perfeitamente feito. Os Estados Unidos da América, em vez de gastarem $1 trilhão outra vez, né, que deve ser uma chatice, né, apesar das máquinas impressoras de dólares não terem assim grande trabalho no fundo, criarem mais $1 trilhão, mas deve ser uma chatice para gerir do ponto de vista da economia, e então entregam-se de mãos abertas e de grande sorriso, e até com um discurso democrático e de esquerda. O Biden fez hoje um discurso democrático e de esquerda. Nós não estávamos ali para construir um país, não era essa a nossa função, nem para construir a democracia, nada disso. Nós estávamos ali para pôr fim ao terrorismo. E ao fim de 20 anos não conseguimos, e portanto, como não conseguimos, fomos embora. E a culpa disto tudo é dos afegãos. Ele disse-o claramente, a culpa é dos afegãos. A gente entregou-lhes um pipa de armas, a gente entregou-lhes 300 mil soldados, e eles em poucos dias renderam-se aos talibãs. Bem, está feito o cenário, não há grande drama nesta circunstância aparente, mas vai de facto ser um grande drama. Isto vai afetar enormemente o Paquistão, isto vai afetar enormemente a Índia, isto vai afetar enormemente a Rússia, não vai afetar a China, porque a China vai, como eu disse, por isso simplesmente pôr ali um grande travão na sua fronteira e não vai brincar em serviço, como não costuma brincar, e vai criar uma enorme conflitualidade no seio dos próprios islâmicos, porque ali o Afeganistão vai querer, no caso, ser o centro do islamismo global. E, ao querer ser o centro do islamismo global, vai ter concorrentes como a Arábia Saudita, vai ter concorrentes como o Irão, e vai ter concorrentes que, no caso concreto, não são brincadeiras. E como não são brincadeiras, aquilo vai ser um cenário muito violento. Não vai afetar-nos a nós, a não ser que as armas nucleares venham para cima dos povos do Afegão, e isso não, penso que não irá acontecer. Não nos vai, os americanos também não são tolos, não vão deixar que isso aconteça, como é óbvio. Não vai afetar-nos a nós diretamente, a não ser num outro aspecto que vai ser dramático, que é as migrações dos afegãos para o resto do mundo. Dramático para os afegãos, mas, no caso, vai surgir de novo mão de obra barata para as empresas do mundo ocidental se satisfazerem e assim conseguirem controlar os ímpetos e as vontades dos sindicatos depois deste cenário da pandemia e do Covid. Pronto, é triste esta situação,
no caso, não era expectável esta situação, mas é dramática a solução e, sobretudo, será dramático o futuro. Boa noite.